Primavera Saúde no ar e o tema de hoje acomete muitas pessoas, a catarata. Quem vai nos trazer mais detalhes sobre esse caso é o Dr. César. Dr. César, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Boa tarde, Morgana. Boa tarde, telespectadores da TV Primavera. Será um prazer a gente debater um pouco mais sobre isso, esclarecer algumas dúvidas que às vezes permanecem na população geral. Com certeza. Doutor, para a gente iniciar esse bate-papo, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que exatamente define, né, a catarata, né? A catarata, por definição médica, é uma opacidade do cristalino, né? Então, o cristalino é a lente natural que a gente tem dentro do olho, né? Para explicar um pouco isso, eu trouxe um quadro. Eu vou começar a falar um pouco demonstrando isso no quadro, porque fica tudo mais fácil depois. As pessoas confundem muito, né? Então, as pessoas confundem normalmente o pterígio, que é um tecido que cresce sobre o olho e vai formando ali aquela imagem, o olho vermelho no canto do olho. Às vezes eles acham que aquilo é catarata. Aquilo não é catarata por definição, né? Então, assim, a gente considerando aqui o olho como se fosse uma esfera, um globo, uma bola, aqui a gente tem um corte do olho e a gente tem vários tecidos aqui demonstrados aqui do olho. Então, onde é que é o cristalino? O cristalino é esse órgão que fica exatamente atrás da íris, né, em íntimo contato, né? Aqui ele é sustentado por uma rede de fibras, como se fosse uma cama elástica. Cama elástica tem as tiras que prendem ela, né? Isso a gente chama a zônula do cristalino, que é o que prendem ele. Então ele é um órgão ativo, na realidade. Não, pode. Ele é um órgão ativo, o cristalino, né? Ele tem a capacidade de... É uma lente natural, né? A gente tem duas grandes lentes no nosso sistema ocular, né? Um é a córnea, que quando ela opacifica, tem opacidades grandes, é feito o transplante de córnea. A outra lente que vai se opacificando ao longo do tempo é o cristalino. Então, o cristalino, qualquer opacificação que a gente encontrar nele, a gente chama de catarata. Muitas vezes essa opacificação ela não gera uma cegueira grande ou não prejudica tanto a visão, porque depende de onde ela acontece. As opacificações que atingem o eixo da visão, que a gente fala o eixo visual, tende a produzir uma baixa visão, porque a luz, as imagens que vão vir através do meio externo pelo olho, elas passam por aqui, vão encontrar um meio turvo, um meio opaco, e ela não acaba chegando nitidamente aqui na nossa retina, né? Então, na verdade, quando existe a opacificação do cristalino, a gente chama de catarata, tá? Às vezes ela é inicial, não vai prejudicar muito a visão da pessoa, e com a progressão, com o tempo, ela vai piorando a visão, a pessoa vai sentindo, vai dando sintomas de baixa visão, vai reclamando da qualidade de visão, porque o cristalino começa a ficar opaco. Então, por definição, a catarata é a opacificação do cristalino, né? O cristalino é um órgão ativo no nosso organismo. Assim, quando a gente nasce, ele tem uma capacidade de se contrair, né, de ele aumentar o diâmetro dele e diminuir muito grande. Ele funciona como um foco automático, né? Às vezes a gente está olhando, quando é criança, a gente tem uma facilidade muito grande de olhar aqui pertinho, ler as coisas, olhar para fora, olhar de longe, focalizar e enxergar tudo. E ao longo dos anos a gente vai perdendo isso, né? Então, assim, uma das coisas que acontece também, daí não é a catarata que a gente chama, é quando o cristalino não está funcionando direito, depois dos 40 anos de idade, a gente começa a perder a capacidade de ler de perto. E a gente vai jogando para fora para ler. Porque o cristalino já não tem mais a capacidade de focalizar. Então, na realidade, é isso. A catarata é uma opacificação do cristalino. Catarata, ela tem mais de um tipo, doutor? Sim, existem vários tipos, né? Se a gente for dividir o cristalino, a gente pode dividir ele na área cortical, que é a área que envolve a superfície dele. A gente pode dividir ele na área nuclear, que é o centro dele. E a gente pode dividir ainda a catarata na catarata subcapsular, que ela cresce na cápsula posterior e pode atingir o eixo visual e dar muitos sintomas. Às vezes uma catarata subcapsular muito pequena pode baixar muito a visão ou piorar muito a visão diurna do paciente. E quais são os fatores que acabam colaborando para desenvolver a catarata, né? Olha, catarata ela existe até congênita, né? Existem crianças recém-nascidos que nascem com catarata, que é um problema gravíssimo, né? Catarata congênita ela tem que ser tratada o quanto antes, porque aquela criança não vai receber estímulo normalmente. Se a catarata envolver o centro da visão, aquele recém-nascido, ele não vai desenvolver a visão, porque o cérebro não vai ser estimulado corretamente. Então, por exemplo, catarata congênita tem até na criança, né? Infecções congênitas que dão na gestação, e da importância de um bom pré-natal, né, para prevenir esse tipo de problema. Mas ela pode vir desde criança. Qualquer doença metabólica pode acelerar a formação da catarata.
Quando o cristalino, a parte metabólica dele não está funcionando muito bem, ele vai começando a ficar opaco, vai perdendo a transparência dele, né? Porque se ele não for transparente, a gente perde a qualidade de visão. É comum ter catarata nos dois olhos? Como é que funciona essa situação? Ou quem tem um pode acabar desenvolvendo outro? É indiferente, é porque assim, existem múltiplas causas, né? Por exemplo, assim, a gente falou da catarata congênita. Um trauma ocular, uma batida no olho pode causar catarata, né? Pode acelerar um processo de catarata. Não é uma doença de jovem catarata, né? Esses casos que eu estou falando são as exceções. A catarata mais comum é a catarata senil, a catarata que vem se desenvolvendo com a idade, atinge a maior parte das vezes na terceira, a partir dos 40, 50, 60, 70, 80 anos. Quanto maior a idade, maior o fator de risco. Tá? Porque a radiação solar que a gente vai absorvendo durante os anos é um fator de risco também para a formação de catarata, né? Outras coisas que afetam, aceleram a formação de catarata, por exemplo, doenças metabólicas, diabetes, que no nosso meio é a mais comum, acelera a formação de catarata. Por exemplo, diabetes a gente vê muito catarata subcapsular posterior, né? Alguns medicamentos podem acelerar a catarata, né? Por exemplo, pacientes que fazem uso de corticoide crônico, também tem muita catarata subcapsular. Outros medicamentos também podem induzir ou acelerar a formação da catarata. Quais são os principais sintomas que devem ser analisados neste caso, né? Na verdade, assim, a catarata não quer dizer que o paciente tem catarata. A gente fala que tem catarata que ele tem que ficar desesperado, que ele tem que sair correndo para operar. Depende do que a pessoa sente, né? Os meus pacientes, eu costumo analisar a qualidade de vida da pessoa e como ela está enxergando. Eu vejo uma pessoa que chega tranquila no meu consultório, foi lá fazer uma consulta de rotina, eu faço o exame de refração, vejo que ela atinge uma boa visão no exame, que isso não vai prejudicar o dia a dia dela. Eu vejo se é uma pessoa ativa, né? Também para saber isso, né? Então depende muito do que a pessoa reclama. Então a indicação do momento de fazer o tratamento, que o tratamento da catarata é a cirurgia, depende das queixas do paciente e quanto que a pessoa está enxergando, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas com cataratas avançadas, assim, moderadas, ainda apresentando boa visão. E muitas vezes cataratas iniciais, subcapsulares, já no início não dão muitos sintomas, a pessoa se sente muito incomodada e a gente acaba operando porque ela precisa resolver o problema dela, né? Então, na verdade, a indicação do tratamento depende dos sintomas. Como a gente acabou já citando aqui, existem vários tipos de catarata, mas qual é o mais comum hoje, doutor? No nosso meio, a catarata senil, né? Que é a que vem com a idade, né? Então, catarata pós-traumática, existe catarata por choque elétrico, pacientes que recebem descarga elétrica produzem um tipo de catarata, até bem documentada, bem característica, porque dá certinho, ela forma um tipo de uma estrela, uma pacificação estelar no cristalino, né? Existem também inflamações, doenças oculares podem induzir catarata, né? Pacientes têm uveites, que a gente chama uveite, é um tipo de inflamação que dá dentro do olho, muda o metabolismo, além do cristalino, e isso pode induzir uma catarata, né? Então tem vários fatores, na verdade, assim. Mas o que a pessoa sente normalmente é uma baixa de visão, né? Então, se a catarata senil, o que a gente vê? A pessoa normalmente vai reclamar do óculos, ou ela sempre está falando, esse óculos sempre está sujo, fica limpando o óculos, coloca e continua igual. E, na verdade, não é o óculos que está sujo, né? É a lente natural dele que está ficando escura, né? Então, aquilo não tem solução para aquilo, a solução é o tratamento cirúrgico. Então, daí vale a pena a gente ver os prós e os contras da cirurgia e conversar bem com o paciente para ver se ele precisa ou não do tratamento. Como é que é feito o diagnóstico, né, quando chega um paciente com esse tipo de caso? O diagnóstico é no consultório oftalmológico, né? É feito pelo médico, né? Às vezes a gente consegue fazer até olho nu, cataratas muito avançadas, a gente olha no olho da pessoa, olha a pupila, a gente vê que a pupila dela já não é mais escura, tem alguma coisa por trás dela, quando já são os casos mais avançados, né? Agora, nos casos iniciais, normalmente, existe um dispositivo no consultório, que a gente fala que é a lâmpada de fenda, né? E através dele a gente consegue fazer o diagnóstico. Muito bem, a gente já continua falando sobre este assunto, a gente vai para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre tratamento, não sai daí.
Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. O tema de hoje é catarata. Ligue e tire suas dúvidas. Bom, voltando, vamos falar um pouquinho de tratamento. A alternativa quando se fala de catarata realmente é somente cirúrgica, doutor? Sim, atualmente o tratamento é cirúrgico, assim, não existe um tratamento que eu vou passar e a catarata vai sumir até o momento, tá? Se pesquisa tudo, mas ainda não tem nada concreto, nada palpável. Hoje o tratamento é cirúrgico. A cirurgia de catarata, eu acho que no mundo talvez é uma das cirurgias que são mais realizadas na oftalmologia. Eu acho que de todas as especialidades talvez deve ser uma das que são mais realizadas, porque hoje a população envelhece mais, né? Então a expectativa de vida das pessoas vem aumentando e com isso a incidência da catarata aumenta também, né? E não só isso, hoje as pessoas vivem mais e querem viver melhor, né? Antigamente as pessoas tinham uma vida mais pacata, né? Uma vida mais acomodada, e hoje as pessoas têm uma vida mais ativa, participam, precisam ter uma boa visão para dirigir, para executar atividades laborais. Então cada vez mais a gente acaba indicando porque a pessoa precisa da qualidade de visão para cumprir com as suas atividades, né? Então o tratamento é cirúrgico, né? E a cirurgia de catarata ela evoluiu muito nos últimos anos e vem evoluindo cada vez mais, né? E o que fez assim, uma grande revolução foi as lentes intraoculares, né? Na verdade, quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente está extraindo o cristalino, que a gente falou um pouco antes, que é uma lente natural, e ele tem um poder, ele tem um poder óptico. E eu tenho que, no local dele, colocar uma outra lente, uma prótese ocular, uma lente artificial, para poder restaurar aquele poder da lente que estava opaca, que era o cristalino, né? E as lentes oculares foi a grande revolução da oftalmologia nos últimos 30, 40 anos. Cada vez elas vêm evoluindo mais e cada vez melhor, né? Antigamente se fazia a cirurgia de catarata, se rezava para tudo dar certo e tirar a catarata a pessoa não perder a visão por completo, né? Hoje a gente consegue fazer uma cirurgia muito menos invasiva, né? Com uma recuperação muito mais rápida, e a gente pode ter resultados muito melhores através das lentes intraoculares. Então assim, as lentes intraoculares foram um grande diferencial, né? Para o público leigo entender o que é isso, o que acontece, o que é uma lente intraocular. Sim. A lente intraocular é uma prótese, aquela não é o tamanho real, um tamanho está um pouco acima da escala, um pouco maior, mas ela é uma prótese. Normalmente hoje o material que a gente chama um acrílico, tá? São os melhores materiais, são os acrílicos. E esse acrílico é um acrílico transparente e ele tem um poder, né? A gente calcula o poder da lente, a numeração dela através de alguns exames, né? E com esse poder, a gente vai conseguir determinar se a pessoa, por exemplo, pessoa que usava antes um óculos de 3, 4, 5 graus, faz a cirurgia de catarata, fiz a cirurgia de catarata e agora não uso mais óculos. Por quê? Porque além de extrair a catarata, a gente conseguiu corrigir o grau dela com a lente intraocular. Então hoje a gente tem a capacidade de oferecer para o paciente lentes que podem corrigir ametropias, podem corrigir a presbiopia. Então, hoje, por exemplo, essa lente é uma lente é uma lente monofocal, tá? Essa é uma lente monofocal tórica. A gente tem as lentes monofocais, as monofocais tóricas, as multifocais tóricas, né? Resumidamente, né? O que isso quer dizer? A monofocal é que ela vai dar visão num foco só. Então a gente vai planejar aonde eu quero botar esse foco, através dos exames, né? Eu quero que ele enxergue bem de longe. Sim. Então eu vou lá, planejo, dependendo do grau, vou encomendar a lente, vou programar a cirurgia para que ele não tenha um grau, que não fique com um grau para longe, tá? Doutor, eu queria enxergar de perto. A gente pode fazer isso com uma monofocal? Pode, por exemplo. Assim, eu posso programar, implantar uma lente monofocal para longe num olho, e no outro olho, no segundo olho, eu programar um implante de uma lente monofocal para perto. Então ficaria uma visão com um olho para longe e o outro para perto. Então, além de extrair a catarata, eu consigo planejar o grau pós-operatório. Isso é muito bom para o paciente, né? Com certeza. Então, assim, e também tem as lentes multifocais, né? As lentes multifocais elas são um pouco diferentes da monofocal, porque ela tem esses anéis difrativos, né? Esses anéis fazem que dê um foco para longe, um foco para perto. Então, com uma mesma lente intraocular, eu consigo dar uma visão boa para longe e uma visão para perto, né? E a pessoa tem uma independência muito grande de óculos, né? Então, assim,
só para o público entender, só vou mostrar de novo aqui, recorrer ao meu quadro. O que acontece, né? A gente, na cirurgia de catarata, a gente faz 2 microincisões normalmente, tá? Às vezes até 3. A gente faz uma microincisão na região superior aqui da córnea, tá? Daí a gente pode escolher a localização nela, mas normalmente a gente faz superior, tá? Mas ela pode ser deslocada, essa incisão. Através dessa incisão, eu vou acessar o cristalino do paciente. E realmente a gente fala, é a caneta do aparelho, eu tenho uma caneta que vai quebrar esse cristalino em múltiplas partes e vai aspirar todo ele de dentro aqui. Então, na realidade, a catarata aqui onde estava o cristalino vai ficar um saco vazio, né? Então, assim, e aonde é o saco, a gente implanta a lente intraocular, né? A gente tem lentes dobráveis e lentes rígidas, né? Normalmente as lentes dobráveis a gente consegue usar por uma microincisão de 2.2, 2.4 milímetros, ela vai entrar dobrada essa lente e ela vai se abrir exatamente aqui onde fica o cristalino. Mas com essa lente que acaba até corrigindo a visão em alguns casos, doutor, ela, vamos dizer assim, ela perdura por quanto tempo lá dentro? Quanto tempo que acaba corrigindo esse grau? Atualmente, depende tudo da qualidade do material, né? Não vou dizer que existem lentes que nunca foram implantadas, tá? Então, assim, mas cada vez vem se evoluindo mais e hoje com a tecnologia atual, a gente tem lentes que podem ficar o resto da vida e não vai ter problema nenhum, tá? Então, assim, algumas podem apresentar algum problema? Podem, às vezes tem que ser recolocadas, tem que ser, digamos assim, ela não ficou na posição ideal, a gente tem que entrar, intervir, né? Reposicionar a lente intraocular em alguns casos, dependendo se é uma lente tórica para corrigir astigmatismo, tem que reposicionar. Às vezes, se ela não ficou bem acomodada, eu tenho que reposicionar alguma alça dela, né? Mas normalmente, quando a gente planeja, é para ficar para a vida inteira. Olha que legal. Agora, quais são os detalhes importantes que quem vai se submeter a uma cirurgia deve ter de informação e até mesmo de questionar, né? No momento que se fala, tem uma catarata, preciso operar. Quais as informações necessárias, doutor? Na realidade, ela tem que saber que ela vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Que não é um procedimento inócuo. Hoje há uma banalização muito grande da cirurgia. A cirurgia de catarata nem é cirurgia. Não é bem assim, é uma cirurgia intraocular. Ela tem fatores de risco, tá? Hoje é uma cirurgia bem segura, cada vez se faz mais e cada vez se faz melhor. Doutor, posso só te cortar um minutinho? É que nós temos uma ligação. Alô? Boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Com João Gomes de Melo. Como? João Gomes de Melo. João, pode fazer sua pergunta. Minha pergunta, eu queria saber o valor dessas lentes que o doutor está passando aí, como é que... Tá certo. Doutor, tem essa informação, o preço que seria para uma valor cirurgia? de consulta. O valor das lentes intraoculares depende, isso tem uma variação muito grande, tá? Então, assim, tem desde lentes nacionais, lentes não dobráveis, lentes tóricas, depende do material, do fabricante e o representante, mas isso tem uma variação muito grande, né? Existe uma tabela para isso, preços tabelados, que é a tabela Simpro, e qualquer um pode procurar na tabela Simpro e vai encontrar valores de lentes intraoculares. Tem como a gente passar uma média? Depende, é muito variável mesmo. É muito variável. Né? Depende, assim, um fornecedor é igual a uma indústria. Se a pessoa compra 500 lentes, 1000 lentes é um valor, se compra uma é outro, né? Então, isso é difícil informar. É melhor eu consultar o médico vai orientar direitinho para ele, né? Tem que ver o caso dele, ver o que ele quer, né? Então, mas normalmente as lentes que são mais... O paciente tem que investir mais, normalmente são as lentes multifocais, tá? Essas destoam um pouco das outras. É uma tecnologia nova, cada vez vem evoluindo e a indústria ainda acaba repassando isso um valor bem alto, tá? Nas lentes multifocais. As monofocais hoje são bem acessíveis à população, digamos assim. Tá certo, João? A gente vai ficar devendo essa informação, então. Valeu, obrigado. A gente que agradece a participação. Bom, a gente também deixa aberta aqui, você pode participar, ligar, tirar suas dúvidas, o telefone é 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não sai daí.
Estamos de volta. O tema de hoje é catarata e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Faça como o João, que já participou com a gente aqui. Ligue e tire suas dúvidas. Bom, a gente acabou tendo que interromper, né? Estava explicando, né, doutor, sobre essa questão dos detalhes, né, do tratamento que são importantes ter de informação antes de submeter a uma cirurgia, né? Então, assim, o ideal, por exemplo, se o paciente tem alguma doença sistêmica, que ele esteja controlada, né? Então, no nosso meio também o diabetes é uma doença muito incidente, é uma coisa que preocupa muita gente. Porque quando a gente faz a cirurgia de catarata, às vezes a cirurgia de catarata é perfeita, foi tudo bem, e de repente o paciente diz, não melhorou, até piorou a minha visão, por quê? Por exemplo, se um paciente diabético, ele pode ter uma doença que a gente chama retinopatia diabética, né? A retinopatia diabética é uma doença grave, né? Então, se o paciente diabético está descontrolado, a retinopatia vai aumentar muito no fundo do olho. Então, ele vai vendo a visão piorando cada vez mais, né? Então, assim, por exemplo, pacientes que têm alguma doença sistêmica, e principalmente é o diabetes, no nosso meio que a gente vê que as coisas vão se agravando, tem que estar bem controlado. Eu canso de contraindicar, muitas vezes, a cirurgia, o paciente quer operar, a gente vê uma catarata avançada, eu canso de contraindicar a cirurgia porque o diabetes está descompensado, né? A gente, por exemplo, orienta ele recomendar voltar ao médico clínico, controlar bem o diabetes, fazer uma cirurgia, esse tipo de cirurgia num segundo momento. Porque a gente diz que é uma cirurgia eletiva, na maior parte das vezes. Existem cataratas traumáticas, normalmente às vezes são uma urgência. Existem cataratas que podem fazer um glaucoma, que é um glaucoma facomórfico, já vira também uma urgência. Mas na maior parte das vezes é uma cirurgia eletiva e ela pode ser programada. Então, assim, por exemplo, no nosso meio que eu mais vejo é pacientes diabéticos mal controlados que querem lá, insistem, querem operar, a gente orienta que é melhor controlar o diabetes e voltar para operar depois, né? Então é isso que eu ia falar, eu vou recorrer ao quadro para a gente entender. O que eu gosto de sempre comparar o nosso olho com uma máquina fotográfica. Antigamente, quando a gente tinha que botar o filme na máquina, bater foto, era mais fácil, porque a gente tinha, eu acho que pelo menos quem está aqui, pelo menos botou um filme em uma máquina e bateu uma foto. Hoje é tudo digital, né? Mas o nosso olho é uma máquina fotográfica, ele funciona como uma câmera escura, na verdade. A gente tem a primeira lente, que é a córnea, a gente tem a íris, que fica nessa região aqui, que é o diafragma da máquina, né? Vocês trabalham aqui com vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Então, assim, a gente tem um diafragma que vai controlar a entrada e saída de luz, né, que é a nossa íris. A gente tem uma outra lente focalizadora e condensadora, que é o cristalino, né? Vocês que entendem de vídeo, vocês têm uma ideia. A córnea tem, em média, um poder de óptico de 42 dioptrias, né? O cristalino, em torno de 20 a 24 dioptrias. Pode variar, tá? E daí, isso tudo tem que focalizar a imagem aqui, né? Se a gente calcular que o nosso olho tem uma média de 23 milímetros, 2,3 centímetros, a gente vem uma imagem que vem num plano, ela tem que ser focalizada aqui, né? Então, por que às vezes as pessoas usam óculos? Porque a pessoa não consegue focalizar aqui. A córnea dele, o cristalino dele, não consegue focalizar a imagem no fundo do olho, na retina. Então, a pessoa veio desfocada. Então, o que ela faz? Ela coloca um óculos para corrigir. Por exemplo, se é um hipermétrope, ela vai colocar uma lente positiva aqui no óculos, que vai ajudar a botar o foco aqui, né? E se é um míope, ela vai botar uma lente negativa, que tem a imagem aqui, está desfocada, vai jogar a imagem aqui, né? Então, era sobre isso que eu queria falar da máquina fotográfica. Então, aqui a gente tem a lente condensadora, aqui a câmera escura dela, e na parte de trás tem duas coisas que é importante em uma máquina, que é o filme da máquina fotográfica, né? Então não adianta a gente fazer a cirurgia de catarata, a córnea ficar clara, aqui ficar transparente com a lente, e quando a imagem chega na retina, que é o filme da nossa máquina fotográfica, a retina está doente, ela não vai ser processada, essa imagem não vai ser revelada corretamente e a gente não enxerga, né? Então, fica fácil de entender assim quando a gente compara. Então a retina seria o filme da nossa máquina fotográfica, e aqui é o nosso nervo óptico, né, que seria o cabo de energia da máquina. Por exemplo, não adianta eu fazer tudo e a pessoa ter uma atrofia do nervo óptico, um glaucoma avançado, por uma doença que atingiu o nervo óptico, teve uma isquemia do nervo óptico, a imagem não vai chegar no cérebro, ela não vai ser processada. Claro. Então, essa pessoa fica sem enxergar.
Então, muitas vezes, alguns pacientes reclamam, operei, mas não melhorou nada, não resolveu, não estou enxergando. Por quê? Porque ela pode apresentar uma doença da retina, ela pode apresentar uma doença do nervo óptico, ou ela pode apresentar uma doença neurológica, né? Se, por exemplo, pacientes que têm AVC, acidente vascular cerebral, que acometem a área responsável da visão, eles perdem a visão. Assim como perdem o movimento do braço, assim como perdem a fala, assim Claro. como perdem o movimento da perna, elas perdem a visão se atingir a área responsável do cérebro pela visão. Então, tem muitas coisas envolvidas, né, Agora, para a gente enxergar bem, né? Então, assim, para a foto sair bonita. Doutor, agora a gente falando um pouquinho ainda mais sobre a questão da cirurgia para catarata. Sim. Nesse caso, como é que ela funciona? Qual é o tipo de anestesia utilizada? Quanto tempo que o paciente já vai poder voltar a enxergar, né? Porque a gente sabe que tem que ter um tempo reservado. Realmente, como é que funciona? Ó, a cirurgia de catarata moderna hoje por microincisão, ela pode ser feita com anestesia tópica, tá? Com anestesia local, né? Loco-regional, que a gente fala que é anestesia peribulbar, e até com uma anestesia geral. Tá? Isso vai do conforto do cirurgião e do perfil do paciente. Tá? Então, assim, muitas vezes, o doutor opera só com colírio? Opera, tá? Só porque às vezes o desconforto pode ser maior. A pessoa vai ver a cirurgia, a pessoa pode sentir pressão, pode sentir um desconforto em algum momento da cirurgia, dependendo do nível de sedação que o paciente está, né? Então, assim, depende do conforto do cirurgião e o que o paciente quer, o risco cirúrgico do paciente, o que ele está pretendendo, né? Então, assim, por exemplo, cirurgias com anestesia loco-regional, no dia que ele opera, né, que é o bloqueio peribulbar, no dia que ele opera, ele não vai enxergar. Porque nessa anestesia, por exemplo, eu estava falando do nervo óptico, o nervo óptico é anestesiado também. Sim. Então, esse tipo de anestesia, ele paralisa o olho, a pessoa vai fazer a cirurgia, ela não vai ficar vendo a cirurgia e a visão começa a melhorar no outro dia, a hora que começa a passar o efeito da anestesia. Certo. Né? Os tecidos inflamam com a cirurgia de catarata e a gente vê uma boa recuperação, em torno do 7º dia já está tendo uma boa recuperação e com 15, 20 dias a visão já está muito próxima do que a gente está esperando para o pós-operatório tardio. Existem alguns cuidados que devem ser tomados pré e pós-operatório, doutor? Sim, a pré e pós-operatório, às vezes o médico normalmente vai informar, por exemplo, se tiver alguma infecção, a gente fala blefarites, infecção próxima do olho, uma conjuntivite, ou a pessoa não está bem de saúde, adquiriu um resfriado, está com alguma coisa que não está se sentindo bem, normalmente a gente remarca e faz num segundo momento, né? Então, assim, no dia da cirurgia, os cuidados de higiene são muito importantes, né? Então, a parte da higiene, da face, higiene, alguns pacientes a gente às vezes recomenda não lavar o cabelo, se lavar ter muito cuidado, né? Não deixar escorrer diretamente no olho, né? Para não levar nada daqui para dentro do olho, né? Normalmente o olho ele é protegido pela pálpebra, né? As incisões ficam protegidas com a pálpebra, com o ato de piscar, está sendo limpo os olhos, mas a gente não precisa estar levando nada para dentro do olho. Então, assim, cuidado com higiene, a gente fala que é essencial, né? Porque uma das complicações mais temidas na cirurgia da catarata é uma infecção intraocular, né? Que a gente fala endoftalmite. Isso é uma infecção temida, a gente fica muito preocupado, então a gente sempre reforça o cuidado com a higiene no pós-operatório para a gente não levar nada para lá, né? Existe alguma maneira de prevenir a catarata? Então, se o paciente tem alguma doença metabólica, que a doença seja bem controlada, como diabetes, né? Tomar medicação de acordo com o seu médico, algumas medicações podem induzir catarata, né? Então, o médico pediu para o paciente tomar lá por tanto tempo o remédio, ele não ficar usando por conta a medicação, né? Sempre usar a medicação sob orientação médica, principalmente colírios, né? Que tem também corticóide, pode induzir catarata também, pode induzir aumento da pressão intraocular. Então, usar a partir de medicação sob prescrição médica, né? E a catarata senil no nosso meio é a radiação solar, né? Então, assim, proteção contra a radiação solar, a radiação ultravioleta, ela aumenta a incidência de catarata, né? Aonde existe mais incidência de radiação solar, a gente vê mais catarata, e normalmente cataratas mais densas. Então, a radiação solar é uma delas. Então, assim, o uso de métodos de barreira, um chapéu, evitar pegar o sol no horário de pico, assim como são os cuidados para a pele, usar um óculos escuro, isso ajuda na prevenção.
Doutora, estamos chegando na reta final, mas antes eu quero trazer um dado que eu tenho aqui da Organização Mundial de Saúde, que aponta que a catarata é uma das principais causas de cegueira no mundo, principalmente entre idosos. No Brasil, estima-se que a catarata é responsável por cerca de 350 mil casos novos de cegueira por ano, sendo que 18 milhões em todo o mundo. São números bem altos e que merecem uma atenção, né? Sim, isso confere. Existem vários programas, sempre o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está em cima, né? A cirurgia de catarata, o governo, normalmente ele faz através de procedimentos de alto custo, né? Às vezes fica um pouco retido, coisa, mas sempre tentam manter. Mas é uma cirurgia que cada vez vai se fazer mais e eu acho que as coisas só vão melhorar daqui para frente, porque se investe muito em pesquisa. Então as técnicas cada vez vêm melhorando mais, as lentes intraoculares cada vez vêm melhorando mais e eu acho que veio para melhorar, né? O interessante que eu ia falar sobre as lentes intraoculares, né? Antigamente se fazia cirurgia de catarata, não existia intraocular, lente intraocular. Os pacientes saíam, a gente fala, fásicos, né? Sem a lente. Sim. A gente tirava o cristalino, mas não substituía. E daí tinha que usar aqueles óculos bem grandes, né? Com as lentes com grau alto, 12, 13 graus, né? E a lente intraocular, ela foi descoberta ao acaso, né? Então, assim, na Guerra da Coreia, não me lembro se foi na do Vietnã ou na Guerra da Coreia, havia muito trauma nos aviões, estilhaços de aviões, e um médico, ele percebeu que o estilhaço entrava dentro do olho, era estilhaço de acrílico, e não fazia nenhuma reação no olho, o olho não infeccionava, não inflamava. E a partir daquilo ele começou a desenvolver as lentes intraoculares, isso há 40, 50 anos atrás, e cada vez vem desenvolvendo mais. Que bom. Muito obrigada, doutor, Nada. pela participação no Primavera Saúde. E vamos para o nosso momento de reflexão? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, e nada seria. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, o Primavera Saúde vai ficando por aqui. Mais um Primavera Saúde semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.